Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar agora de adição e subtração de decimais, né, de números escritos na forma decimais. O famoso número com vírgula, né? Vamos lá. A gente vai falar agora de adição e subtração. Nós temos uma sequência de vídeos, de aulas, que falam de frações. Então, tem as definições de frações, eu tenho operações, soma, subtração, multiplicação, divisão de frações. Para somar frações, tem que tirar o MMC. Aí vem a parte de potência raiz quadrada, também tem aulas falando sobre isso, problemas. Expressões e problemas. Com os números decimais, esse é o nosso segundo vídeo, né? Nossa segunda aula, nossa segunda semana. Dos números decimais, nós temos segundo vídeo, esse é o nosso segundo vídeo. Então já teve um vídeo, agora nós vamos falar sobre adição, subtração, multiplicação. Eu vou precisar de um outro vídeo na hora de falar de divisão, porque é um assunto que o pessoal ainda costuma errar muito, né? Mas vamos lá, vamos rever isso. Para somar, adição é soma, né? Somar e subtrair decimais, a gente vai respeitar só as vírgulas e colocar exatamente vírgulas embaixo de vírgula, quando você for montar o número. Vamos lá, observe o quadrilátero. 3,15 centímetros, 3,85 centímetros, 2,4 centímetros e 5,08 centímetros. O perímetro desse quadrilátero é igual à soma de todos os seus lados. Vamos calcular o perímetro somando as medidas dadas em centímetros. Então, vamos calcular. 3,15, 3,85, 2,4 e 5,8. Então, aqui ele está fazendo uma soma aqui, como se fosse uma fração, tirando o MMC e colocando. Na verdade, nós vamos trabalhar uma soma igual essa aqui, ó. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Essa soma aqui é a soma que nós vamos trabalhar. Observe aqui, vou aumentar um pouco, que eu tenho sempre vírgula aqui embaixo de vírgula. Então, quando eu vou multiplicar aqui, ó 3,15, 3,15. Ignore esse zero aqui temporariamente. 3,85, 3,85. 2,4, 2,4. Tentar marcar aqui para ficar mais fácil, sem o bendito zero. 3,85, esse aqui é 2,4. E esse aqui é 5,08. Esses números foram lá tirados do nosso quadrilátero, né? Um quadrilátero, uma figura com 4 lados. Só que professor Ismael, prefiro que você complete com zero, tá? Como está sendo feito aqui, dessa forma. Complete com zero. Não só coloque vírgula embaixo de vírgula, mas complete com zero. Professor, não precisa. Realmente, não precisa. Porém, o número de alunos que erram por não colocar o zero ali é grande. Então, tudo que nós podemos fazer para eliminar a possibilidade do erro, vale a pena. Tudo que eu posso fazer para eliminar a possibilidade de um erro, vale a pena. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí para a gente tentar eliminar essa possibilidade. Então, coloque o zero. Então, eu somo, vírgula embaixo de vírgula, é principal, vírgula embaixo de vírgula, aí você coloca a vírgula no resultado. E lembrando, se for uma subtração, eu vou falar de subtração e de adição. Uma subtração, eu vou ter que subtrair de 2 em 2, tá? Minuendo, subtraindo, o resto da diferença. Na adição, que eu tenho parcelas, então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou infinitas não, mas quantas parcelas ali fica mais fácil. Posso fazer de 2 em 2? Pode. Posso somar as 4 juntas? Pode. Posso somar 3, depois eu somo a última? Pode. Não vai alterar o resultado, tá? Subtração não, vou subtrair apenas 2, o resultado eu venho a subtrair a próxima, ok? Vamos lá então, vamos seguindo. Deixa eu só ajeitar aqui.
Ok? Está muito grande, aqui está melhor. Então aqui eu tenho exemplos. Vamos lá. Eu quero somar, certo? Soma é adição, ok? Eu quero somar 2,3, 1,07, ó, 2,3, está até em vermelho ali os zeros, tá? 1,07 e 3,400, 0,300, opa, aí, 348. Ok. Então, como eu percebo que esse número aqui, presta atenção para esse número, ele tem 3 casas decimais, ou seja, 3 casas depois da vírgula, eu vou completar os outros números, as minhas outras parcelas, com essas 3 casas depois da vírgula. Esse primeiro só tinha uma, então eu completei com 2 zeros, ou coloquei 2 casas. Esse tem 2, então eu completei com apenas uma casa depois da vírgula. Eu preciso lembrar lá do vídeo anterior, para os que viram no vídeo anterior, que não alterei o valor do número, não alterei o número, ok? 2,3 é igual a 2,30, que é igual a 2,300. Então, isso aqui foi falado, ó, 2,3 é igual a 2,30, não muda nada, que é igual a 2,300. E se tivesse 4 casas, 2,3 mil. E todos esses números são exatamente iguais. Não muda nada, tá? Então, os 3 pontinhos aqui, que isso aí não para. Ok? É a mesma coisa eu colocar um zero na frente. Tipo, vou botar aqui como exemplo, tá? Só para ficar aqui. Ó, 1 é igual a 0,1, que é igual a 0,01, que é igual a 0,001, tipo assim, todos esses 3 pontinhos indicam 1. Então, antes da vírgula, esse zero fica aí à esquerda, não tem valor, não muda o valor do número, e depois da vírgula, o zero à direita não vai mudar o valor do número. Vamos seguindo aqui. Subtração. Olha que aqui eu estou efetuando uma subtração e você vai ouvir falar de diferença. Okay? A diferença, eu vou calcular uma subtração. Tá, 3,0137, ok? Ou você pode falar que é 3.137 décimos de milésimo, né? Enfim, 3,0137. Então, esse aqui, eu só tenho 2 casas decimais, perceberam? 2 casas decimais. 2 casas decimais. E esse aqui é um número que ele já tem 4 casas decimais. 4 casas decimais. Então, esse eu tenho 4 casas decimais, nesse eu tenho 2 casas decimais, perfeito? Vou marcar aqui para ficar mais fácil. Então, para igualar as casas decimais, eu vou colocar mais 2 nesse número aqui de baixo. A mesma coisa eu faria no número de cima, professor? Sim. Professor, eu não coloquei e acertei. Tudo bem, parabéns. Lembre-se que o fato de você completar com 0 é para você diminuir a possibilidade do erro. O fato de você errar uma vez ou acertar uma vez não significa que você vai acertar todas. Então, é bom ser metódico. Que uma pessoa metódica, a pessoa que vai fazer tudo ali conforme aquele modelo ali. Então, sempre vou colocar. Então, é uma chance maior de eu acertar essa questão e de repente não esquecer, né, na hora que for subtrair. Igual aqui, ó, 0, 0, 0 e 8, 8. 7, 4, 11, vai 1. 1 e 4, 1 e 3, 4. E 3, 7. 2 e 1, 3. Beleza. 7 tira 0, 7. 3 tira 0, 3. 1 tira 5, pede emprestado, não tem. Pede emprestado aqui, vai ficar 2. Aqui 9 e aqui 11. 11 tira 5, 6. 9 tira 3, 6.
e 2 tira 2, 0. Depois você pode fazer essa conta aqui com calma, né? Você vai entender ali como que foi. Acredito que não tenha dúvida aí na hora de fazer esse cálculo. Pelo menos meus alunos não. Meus alunos não vão ter dificuldade. A referência é um número que tem a maior quantidade de casas decimais diferentes de 0. Vamos lá. Multiplicar. Multiplicar é diferente. Como assim, professor? Diferente? Da multiplicação, eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou multiplicar números decimais. Tem dois tipos. Eu posso multiplicar o número natural por um decimal. Não tem muito problema nisso. Você só vai repetir ali as casas decimais, contar. Ou você pode multiplicar dois números decimais, aí gera um grau maior de dificuldade. Tá? O livro está trazendo aqui um anúncio aqui, né, de alguns valores. O suquinho em garrafa é 72 centavos. Não sei se é um leite. Leve 8 e pague 6. Sei lá, não dá para entender muito bem a imagem, mas são alguns produtos, tá? Leve 4 e pague 3, 1,59. Leve 4 e pague 3, 1,29. Parece que é um sorvete, né? Uma embalagem estranha. Aqui tá os produtos, né? Não, tá nem especificando. A professora Miriam vai a esse supermercado comprar 3 garrafas de suco. Ó, 3 garrafas de suco. Aqui tá o suco, tá, gente? Duas caixas do produto. O nome do produto é Leve 8, Pague 6. Então, 2 caixas dessa. Vamos anotar? Esse aqui é 3. 3 garrafas. 3 garrafas. Esse aqui, ela vai levar 2 caixas. Ela não vai entrar na promoção, né? Mas tudo bem. A promoção ela tem que pagar 6 para levar 8, né? Ou levar 8 e só pagar 6. 2 caixas dessa aqui também, 2 caixas. Nem sabia que isso aqui era uma caixa, parecia papel higiênico. 2 caixas, ok? Sim, 3 garrafas. E aqui 5 caixas desse produto aqui mais caro. E sei lá, esse é o mais caro, esse é o mais barato. Vamos lá? Esses são 5 caixas. Ok? Então, aí, já especifiquei aqui, ó, todos, ó, o que ela vai levar. Quando a professora Miriam vai pagar pela sua compra? Então, isso aqui são 3 garrafas. Eu posso fazer 0,72, 0,72, 0,72, lembra? Somar preço das 3. Ou, se eu for um pouquinho mais esperto, eu vou multiplicar logo por 3. Ok? 3 vezes 2 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7 é 21. Aí eu conto, deixa eu tirar isso aqui. Aqui eu tenho quantas casas? Multiplico normalmente, como eu multiplicaria, 72 vezes 3. Aí eu conto, aqui tem quantas casas decimais? Tem 2, professor. Então a minha resposta também vão ter 2 casas decimais. Então eu multiplico normalmente 72 vezes, vou botar símbolozinho de vezes 3. Aí deu 216. Então, multiplico normalmente. Aí depois eu conto 2 casas decimais e acrescento aqui 2 casas decimais. O produto, e se for somar, eu boto vírgula embaixo de vírgula, tá, gente? 2 caixas desse produto. Cada caixa é 159, já vimos. Então, eu vou precisar de 2, certo?
Então é 2 vezes 199. Mesmo esquema. Eu vou multiplicar, gente. 2 vezes 199, 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, esse número aqui, ele tem 2 casas decimais. Aqui é um número natural, tá? O 2 é natural. A minha resposta também vai ter 2 casas decimais. Vou pular aqui, ó, 5 caixas desse outro produto, tá? Que custa 1,28. Aqui eu tenho 2 casas decimais. Aqui, professor, por que eu não tenho 2 casas decimais? Eu vou explicar para vocês. Nessa parte aqui, é para eu multiplicar 128, eu acho que é 128, isso, vezes 5. Quando eu faço essa conta, ó, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10. Ó, 5 vezes 8, 40, vai 4. Deixa eu botar aqui. 5 vezes 8, 40. Ai, meu Deus. Vai 0, vai 4. 5 vezes 2, 10. Com o 4, não tem mistério, né? Vou chegar mais para cá. Tá? Não vai nada. E 5 vezes 1, 5. Então, opa, o que houve aqui, gente? Cinco vezes 2, 10, com 1, 14, vai 1, 6, desculpa. Então, tipo assim, a multiplicação desse número aqui, tipo assim, multiplicando 5 vezes 128 ou 128 vezes 5, não importa, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Ok? Então, aqui, esse número aqui era para ser 640, como vocês estão vendo aqui. Porém, 2 casas decimais. Então, esse número aqui é a mesma coisa de 6,40. Contei 2 casas decimais e coloquei. Tenho que lembrar que 6,40 é a mesma coisa que 6,4. Tá? Porque esse zero eu não preciso colocar. Professor, na prova eu coloquei. Tá certo, beleza, você escreveu o número certo. Ok? No entanto, quando a gente vai falar em valores, em reais, né? 6,40 escreve assim. Porém, se você vê uma questão múltipla escolha, um exemplo, é a mesma coisa. Se zeros não vai mudar nada. Se a questão tiver múltipla escolha, você vai enxergar ela dessa forma aqui. Então, toma um cuidado aí, tá? Ela vai ser 6,4, tá? Então, aqui eu coloquei 2 casas decimais, mas eu coloquei 2 casas decimais em cima de 640, ficou 6,40 ou 6,4. Ok? Dúvidas? Vamos lá, vamos seguir. Agora, adição, ó. Fazer aqui um exemplo aqui de uma adição. Nessa adição, eu tenho 2,16, 3,18, 6,4, 7,18. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. Aí eu percebi que todos têm 2 casas decimais, exceto só esse, o 6,4, que eu vou botar 6,40. Por que essa adição, professor? Eu calculei quanto que ela gastou em cada produto, mas para saber o total que ela gastou no mercado, né, da professora Miriam, vou ter que somar tudo. Botei vírgula embaixo de vírgula. 8 e 6, 14. 8, 22, vai 2. 3, 4, 5. 5 e 4, 9, não vai nada. Repita a vírgula. 7, 2, 9. E 3, 12. E 6, 18. Afirmativa, ela gastou R$18,92 nesses produtozinhos aí que ela comprou. Fácil, né, gente? A hora não nos espera, vamos adiantar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Na multiplicação de número por 100, 10, 1000 e assim vai, a gente chama esses números de potência de 10, tá? 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3, 1000, lembra que é só contar os zeros? Tem um vídeo lá de potência lá atrás, tá? Isso é interessante que nesse
processo que nós estamos tendo de ensino à distância, é bom que, tipo assim, a aula lá do segundo bimestre está salva ainda. O aluno pode ir lá voltar e ver essa parte aí de potência. Vamos lá. Então, se eu vou multiplicar por 10, eu vou andar uma casa para a direita. Então, 3,82 vira 38,2. Andei a casa uma casa para a direita. Andei a vírgula. Quando eu multiplico por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. Então, o meu 0,1345 ficou igual, com 2 casas, 13,45. Se eu multiplico por 1000, eu ando com a vírgula 3 casas para a direita. Tá? Professor, só tenho 2. Não tem problema, eu completo. Tá errado aqui, tá? Desculpa. Ele só andou 2. É bom que vocês têm que perceber onde está o erro. Tá vendo que ele só andou 2? Tá errado. Livre eu ali. Mas não tem problema não. Isso acontece com as melhores famílias. 1840, vírgula, aí que se você poderia botar um 0, entendeu? Porque, vamos lá, a vírgula estava aqui, ó. 1,84. Aí andou 3 casas. 1840, não é 100 e pouco. Tá bom? 3 casas para a direita. Ok? Quem tiver aí com o livro aí em casa, tá? Os alunos que tiverem o livro já pode ir lá e passar um corretivozinho aí, dar um jeitinho aí. Vamos seguindo. O tempo não nos espera. Se eu multiplico por 3, não tem problema nenhum, já expliquei. Multiplico por 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 7, 21, com 1, 22. 2 casas decimais no número, 2 casas decimais na resposta. Professor, se for decimal com decimal, eu conto. Aqui tem quantas casas decimais? 1, e aqui? 2 em cima e embaixo. 1. Eu tenho um total de quantas? Tenho um total de 3. Então, eu multiplico 175 vezes 62. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 14. Com 1, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45, vai 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Beleza. Pois eu não entendi nada que o senhor falou. Faz a conta que você vai entender. Então, eu multipliquei 175 vezes 62, deu 10.850. Como aqui, somando, eu tenho 2 casas decimais em cima e uma casa decimal embaixo, eu tenho 3 casas decimais, minha resposta eu vou colocar 3 casas decimais. 1, 2, 3, 10,850. 1,75 vezes 6,2 é 10,650. Fácil, né? Vamos lá. Então, podemos também passar para fração. Não aconselho passar para fração, tá? Como é que é fração? Lembrando, 2 casas decimais, o número vai ficar sobre 100. Então, eu vou multiplicar 3,75 dá 225 sobre 100. Esse número, esse é sobre uma casa decimal sobre 10. E nesse são 2 casas decimais sobre 100. Percebe-se que quando eu for multiplicar aqui em cima, gente, olha só que interessante. Eu vou multiplicar 62 por 175. A mesma coisa que eu fiz aqui. Eu ignoro a vírgula e multiplico. Depois eu conto as casas decimais. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. 10,850. A mesma coisa que eu faço.
ok? Então, tanto faz eu passar para a fração, não aconselho, não dificulte, tá? Vamos lá, arma a conta e tira as vírgulas, arma a conta, depois você conta as casas decimais e acrescente no resultado, tá bom? Tem aqui um exercício, vou pegar só esse exercício, o tempo já está estourado já, vou pegar só esse exercício aqui para fechar. Calcule o preço gasto em 6,5 metros de uma fita, sabendo que o metro da fita custa 38 centavos. Tá? O comprimento da fita, calcule o preço pago por 6,5 metros. Então, eu vou comprar 6,5 e sabendo que cada metro é 38 centavos, então eu vou multiplicar 6,5 por 38. Está aqui, ó, minha multiplicação. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos lá. Então, eu vou multiplicar. 6,5, 40, vai 4, 15, etc. Tal. 15 com 4, 19, vai 1. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 3, 18 com 4, 22, vai 2. E o 2, 6 vezes 0, 0, 2. 0, 9 mais 8, 17, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. E o 2. Aí eu conto. Aqui tem quantas casas decimais? 2, professor. E aqui tem quantas casas decimais? 1. Então, aqui no meu resultado, eu vou colocar quantas casas decimais. O resultado anterior era 2.470. Quando eu coloquei 3 casas decimais, ele passou a ser 2,470 ou 2,47. Tá? Aqui, ó, interessante aqui, ó, que eu acabei de falar. Tanto faz. Esse zero ele não vai mudar nada. Como eu estou falando de valor, quanto que eu vou pagar no produto, então eu vou pagar R$ 2,47. Ok? Aí, para valores em reais, tá, gente? Em reais, você pode aproximar. Tá bom? Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Fizemos alguns exemplos aí de multiplicação, de soma, tá? Estudem, foco, tá? E fiquem com Deus. Tchau, tchau.